Então, eu quero, desde já, louvar a Deus pela vida dessa preciosa, né? Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir? Andrele, glória a Deus. Andrele, vem pra cá. Você pode receber ela com as palmas. Eu ensaiei bastante, mas Deus abençoe. Deus abençoe, Deus te use em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu quero glorificar ao Senhor e saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Estou muito feliz de estar aqui, mas antes de eu fazer meus agradecimentos, deixa eu aproveitar para pedir você abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Enquanto você encontra aí, quero glorificar o Senhor, a oportunidade de estar aqui nessa igreja, de conhecer essa amada igreja, que tem um testemunho tão bonito. Sou lá de Pernambuco. Vim de lá, se você ouvir um oxe aí, não se assuste não. E não me pergunte o que é oxe, porque oxe é oxe, hoje. Não tem explicação. Oxe não tem explicação, então se sair aqui um pernambuquês, você não se incomode, continue dando glória a Deus e aleluia. Sou ali da Devec Caxangá, o nosso pastor ali, pastor regional, pastor Oséias Santos, mas na Devec Caxangá o nosso pastor é pastor Edson Vando e Érica Costa. Estamos ali debaixo da bênção deles e viemos para cá debaixo da bênção deles e ficamos felizes. Estou aqui acompanhada do meu esposo, Douglas Poroca, companheiro de ministério. A promessa foi feita para nós dois. Deus nos confiou este ministério. Quando sou eu pregando, ele vai junto. Quando é ele, eu vou junto. E a gente tomou posse do versículo que disse uma só carne. Até quando ele quer ir na oficina, eu vou junto. Quando eu for no mercado, ele vai junto. Vai amarrado, mas vai. Glória a Deus por isso. Eu quero agradecer ao pastor dessa igreja, o pastor Davi Leal, o dirigente, pastor Bruno Fernandes, aos dirigentes de culto aqui, pastora Fabiola Bastos, o seu marido, pastor Vaguinho. Eu conheço como Vaguinho, é Wagner? Pastor Vaguinho, pastor Wagner. Glória a Deus pela vida deles. O pastor Júnior, que nos recebeu também. Júnior Lobo Júnior. Lobo Júnior, mas ele disse que não era lobo, ele era ovelha. Glória a Deus por isso também. Mas deixa eu aproveitar esse momento para apresentar esse livro aqui, que é o cumprimento de uma promessa de Deus na minha vida. E assim como ele profetizou e ele liberou no campo espiritual e se materializou na minha mão, eu também creio que o Senhor fará isso na sua vida. Será que alguém ouviu ou está todo mundo dormindo? Do mesmo jeito que Deus liberou no campo espiritual uma promessa e ele executou e se materializou no campo físico, eu creio que na sua vida você também vai estar segurando e tomando posse das suas promessas, porque ele é fiel. Esse livro se chama Eva Edificando Vidas com as Mulheres da Bíblia e ele é uma tipologia bíblica. O que significa isso? Toda tipologia é uma ação no Antigo Testamento que é inferior a uma ação maior executada por Jesus no Novo Testamento. E assim como Eva e Adão tinham uma aliança, a aliança feita por Deus, o primeiro casamento da história, a mulher foi edificada do primeiro Adão. Assim a igreja, alicerçada na aliança pela graça, é edificada no segundo Adão e recebe garantia de vida eterna. Então aqui a gente trata princípios cristãos baseados nessa narrativa. Se você tiver interesse, ao adquirir esse livro, você não está investindo apenas na sua vida ministerial, na sua família, no seu chamado, mas você também está entrando comigo junto na obra missionária. Nós fazemos uma obra missionária há alguns anos. Ano passado estivemos na África, construímos igreja, foram feitas plantações, trabalho foi desenvolvido ali, dignidade para aquele povo. Então, quando você adquire, você está abençoando não somente a sua vida, mas também a vida desse povo. Amém? Então, se você quiser, o valor é R$25 e vai estar sendo vendido em algum lugar aí fora, que eu ainda não sei. Glória a Deus por isso, tá? Então, nesse momento, eu quero presentear esse livro, a Fabiola Bastos, que é uma referência no meu ministério, uma mulher de Deus, um testemunho lindo, e foi aniversário dela ontem. Eu fiquei sabendo, mulher. Deixa eu honrar a tua vida com esse livro. Tão elegante. Pai, Deus te abençoe. Deus te abençoe, obrigada. Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos à palavra. A gente vai ler do versículo 10 ao versículo de número 16, como texto base para essa ministração. Quem encontrou, diga amém. Amém. Ô, glória. Você me lembrou da minha filha, rapaz, que eu estou carregando aqui. Às vezes eu esqueço, de todo lugar que eu esqueço que estou grávida, mulher.
Eu estou carregando aqui uma princesa chamada Estés, todos 6 meses. Tem 2 pessoas pregando aqui ao mesmo tempo, mas não se preocupe. Se eu der um pulinho, você não fica aí aflita, não. Jeová está segurando, o médico disse que está tudo ok. Aleluia. Vamos lá. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Repita comigo, nos lugares celestiais. Isso. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça e calçados o evangelho da preparação da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamáveis do maligno. Deixe sua Bíblia aberta no assento. Vamos orar? Aleluia, glória a Deus. Vamos orar. Pai eterno, nós te glorificamos por essa igreja, por esta liderança, por este povo crente que está aqui neste horário, numa sexta-feira para buscar a tua palavra, e porque sabe que aqui é lugar que o Senhor resolve causas impossíveis, que o Senhor entra no sobrenatural. Nós te louvamos, Senhor, porque sabemos que a tua palavra é viva e é eficaz, e ela penetra, Senhor Deus, em lugares impenetráveis. Ela faz o que ninguém pode fazer, e nós cremos, pelo poder da tua palavra, que aonde nós estamos, o Senhor está presente, e milagres acontecem. Estabelece o teu querer e o teu efetuar nesta noite. Vem com poder e glória, vem com sinais e maravilhas, Espírito Santo de Deus. A tua palavra diz que o Senhor coopera com a igreja, então vem cooperando aqui neste lugar, vai quebrando as cadeias, os grilhões, e vai estabelecendo o teu propósito. E separa nesta noite, Senhor Deus, testemunho para a vida desses irmãos, e que a gente possa ouvir, Senhor Deus, o teu nome sendo ainda mais glorificado. É isso que nós te pedimos, Senhor Deus. Faz o que te apraz, faz o que tiver de fazer, mas que seja feita a tua vontade, porque nós não temos e não podemos nada, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, aquele que faz, e aquele que está vivo e reina para todo sempre, e por isso nós cremos e estamos de pé, porque tua graça e a tua misericórdia tem nos sustentado. É isso que nós oramos e te agradecemos em teu nome santo, Jesus. Quem concorda, diga amém. Sente dando glória a Jesus. Aleluia. A gente lê um texto bastante conhecido da igreja que vai falar sobre uma batalha espiritual. Mas antes da gente adentrar no texto especificamente, deixa eu fazer um breve panorama histórico para que você entenda exatamente em que situação aquela igreja se encontra. A epístola aos Éfesos é escrita pelo apóstolo Paulo, e a gente entende que a história dele com essa igreja é uma história muito bonita. Ele se preocupa com essa igreja de uma maneira muito especial. E essa igreja, ela é uma referência. Ela é uma referência não somente de forma contemporânea, mas também de forma histórica para todos nós que estamos aqui hoje. Ela é citada na carta aos Apocalipse, a carta da revelação, quando o anjo do Senhor se revela a João na ilha de Patmos, e ele vai dar instrução às 7 igrejas da Ásia, e uma delas é a igreja de Éfeso. Isso significa dizer que ela é modelo para as igrejas, tanto no que ela precisa executar de benefício e elogio naquilo que ela faz de boas obras, como naquilo que a igreja precisa vigiar para não executar, e com naquilo que Deus nos dá de referência para a gente andar com prudência. A gente vê que a igreja de Éfeso no Apocalipse, ela recebe elogio da parte de Deus, e o elogio é: você é obediente à minha palavra, luta pela sã doutrina, as suas obras são benéficas, vocês são um povo abençoado, um povo trabalhador, um povo que busca fazer a minha obra. Mas também é importante ressaltar que Deus traz sobre eles algo que precisa ser melhorado, que eles estavam se afastando do primeiro amor. E isso é um alerta para mim e para a sua vida. Precisamos estar cientes que precisamos estar trabalhando na obra de Deus, executando, lutando pela sã doutrina, mas também cientes que não podemos nos afastar do amor de Deus, do primeiro amor, daquela essência da conversão, da essência do encontro que nós temos com Jesus, que nos envolve de tal maneira que é capaz de a gente estar na igreja domingo a domingo, vigília hoje, segunda, terça, quarta, quinta, a gente está na igreja, a gente jejuma, faz campanha,
fica sem comer doce, e é difícil ficar sem comer doce, mas a gente fica. A essência do primeiro amor precisa ser carregada para sempre conosco. E a gente vê que essa igreja recebe esse auxílio de Deus, um elogio, mas também um alerta para que vigie e para que busque, um chamado a voltar ao primeiro amor. E quando a gente vê o apóstolo Paulo aqui, a gente percebe que ele também tinha um cuidado especial com essa igreja. Ele esteve em sua segunda viagem missionária com Priscila e Áquila ali, e esteve fazendo a obra do Senhor pela terceira vez na viagem missionária. Na sua terceira viagem missionária, ele esteve ali novamente por 3 anos, e ele trazia muito problema para aquela cidade, porque ele tinha bastante influência sobre o povo. A palavra que saía de sua boca reverberava de tal maneira que a influência dele entrava nos campos comerciais. O povo estava tendo prejuízo, a idolatria estava tendo prejuízo, o templo da deusa Diana estava tendo prejuízo, os artesãos estavam tendo prejuízo. Então foi levantada uma revolta contra ele e ele precisou sair daquele lugar. E a gente vai percebendo que quando ele escreve essa epístola, ele está provavelmente preso em Roma. Ele está preso em Roma, mas o carinho, a admiração, o cuidado e o zelo, o pastoreio, a obra que ele executa naquela igreja é tão boa e ele tem tanto zelo que mesmo preso, ele continua cuidando da igreja. Mesmo preso, ele continua trabalhando para Deus. Mesmo preso, ele continua executando o seu ministério. E a pastora Fabíola já falou aqui, mas deixa eu abrir outro parênteses para continuar ministrando sobre a minha e a sua vida. A circunstância que nós estamos não pode nos impedir de continuar trabalhando, de continuar cuidando, de continuar zelando, de continuar fazendo valer aquilo que Deus nos confiou, o ministério, a família, a casa. Se Deus te confiou, meu irmão, continua firme, porque o Senhor fará com que as tuas palavras não fiquem apenas em Roma, mas sejam espalhados pela Ásia, pelas igrejas da Ásia. O Senhor fará com que as tuas palavras sejam espalhadas e vidas sejam edificadas. Oh, aleluia! Sabe o que é isso? É em cenário de dificuldade, a gente continua produzindo, e o Senhor é que dá o crescimento, porque tem gente que espera ambiente provável, ambiente favorável, para executar alguma coisa. Tem gente que espera agenda, com nome no cartaz, para fazer alguma coisa. Tem gente que espera dinheiro na conta, para fazer alguma coisa. Tem gente que espera receber uma oportunidade, para doar uma cesta básica, quando na verdade você pode dividir o próprio pão. A gente espera ambientes favoráveis, mas a gente aprende com o apóstolo Paulo aqui, que a despeito das circunstâncias, a gente ainda tem muito valor no reino de Deus. Você tem muito valor no reino de Deus. E a gente vê que o contexto cultural que aquela igreja se encontra é um contexto de perseguição, é um contexto cultural de idolatria, de paganismo e também de prostituição. Um ambiente difícil de estar convivendo e vivendo. E vamos concordar que nós estamos inseridos em um cenário igual. A gente sabe que neste mundo o povo vive conforme as concupiscências da carne. Mas da mesma maneira que a igreja de Éfeso se portava com excelência, tinha boas obras e lutava pela sã doutrina, nós como igreja estamos neste mundo, mas não fazemos parte deste mundo. Estamos neste mundo, mas vivemos debaixo da lei de Deus. Estamos aqui, mas no nosso passaporte já está carimbado, o visto selado com sangue carmesim. E lá está escrito que a igreja brevemente vai ser arrebatada para os novos céus e a nova terra. Oh, aleluia! Filipenses capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo vai deixar registrado: a nossa cidade não é aqui. A nossa cidade é a Nova Jerusalém. Aqui é lugar de passagem, então a gente não se mistura, mas a gente faz a obra de Deus valer a pena. A gente influencia com a palavra da verdade. E agora que você já entendeu o contexto que eles estão inseridos, deixa eu te falar uma coisa. Essa epístola é interessante porque ela trabalha na unificação da igreja, na unidade da igreja, que é muito pregada pelo pastor Silas. Aqui é o tema da igreja Devec. A gente trabalha em unidade, a gente vê como todos os departamentos andam em unidade. E veja só, o apóstolo Paulo, ele começa trazendo elogios à igreja, e falando daquilo que ela faz, e trazendo alerta para que continue andando em unidade, em pacificidade. Vem falando para a igreja como ela deve se portar. Ele ora para que tenha mais sabedoria, alegria. É uma carta de paz, uma carta que traz a paz para o povo. Mas de maneira abrupta, de repente, ele vai mudar um discurso de paz
para um discurso de batalha. Ele vai mudar de um discurso de unidade para um discurso de guerra. Mas essa guerra não é entre os irmãos da igreja. Essa guerra não é entre departamentos. Essa guerra não é contra irmãos de própria fé. E nem contra a carne e sangue. Esta guerra é travada no campo espiritual. Essa guerra e essa batalha, ela é vencida também no campo espiritual. Deixa eu te falar uma coisa. Quando ele faz isso, ele traz um paradoxo para mim e para a sua vida. João 16:33 vai deixar registrado o seguinte: no mundo tereis aflições, ou seja, passaremos por provações, problemas, dificuldades, batalhas, sejam elas visíveis ou invisíveis, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E Jesus, antes de afirmar isso, ele vai dizer o seguinte: digo isso para que tenhais paz. Diga comigo, digo isso para que tenhais. Eita, povo crente. Rapaz, eu pensei que ninguém ia falar agora. Vocês me surpreenderam, ele diz isso. Digo isso para que tenham paz. No momento em que ele diz isso, ele diz assim: no mundo tereis aflições. Que paradoxo, no momento que é para eu ter paz, eu tenho aflição. No momento que é para eu ter paz, eu tenho guerra. No momento que eu tenho que ter paz, vem uma enfermidade, vem um problema no casamento, vem uma dificuldade financeira, mas ele diz que eu tenho que ter paz. E ainda por cima, ele diz assim: digo isso para que tenha paz e ainda tenha bom ânimo. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente vive com isso? Como é que a gente procede com informação dessa? Como é que a gente processa uma informação dessa? Porque a gente não vive baseado na circunstância da terra. A gente vive baseado na circunstância celestial. A gente não vive com as coisas dessa terra. A gente vive debaixo das coisas espirituais. A gente vê Filipenses mesmo a dizer que o Senhor, Ele é a paz que excede todo entendimento. Quando o cenário está conturbado, quando o cenário está difícil, a gente tem paz. A despensa está vazia, mas a gente tem paz. A gente está passando por problema de enfermidade, mas a paz alcança o nosso coração. E de repente chega na igreja, cabelo chapado, maquiada, toda bonita, toda arrumada, e o povo diz: o que é que está acontecendo? Está cheia de paz, está parecendo que não tem guerra nenhuma, está toda alegre, mas o Senhor contempla o coração, sabe que está em guerra, mas você veio aqui por quê? Porque você tem a paz que excede todo entendimento, porque a alegria do Senhor é a sua força. Oh, aleluia! O povo não entende quando você chega no trabalho, o povo não entende quando você chega na faculdade. Diz: que negócio é esse? Eu sei que a casa dela está com problema, eu sei que ali está com dificuldade. Mas a gente não vive baseado pelas coisas da terra. A gente vive baseado pelas coisas do céu. Recebe paz, recebe alegria, recebe gozo. Por quê? Porque neste ambiente tem paz de Deus para a tua casa. E aí, para que você não pense que eu não vou entrar no texto, deixa eu te dizer agora o que acontece nessa epístola. Aqui vai ser travada uma batalha, e ela pode ser visível ou invisível. O apóstolo Paulo diz que não é contra carne e sangue, ou seja, que até aquele vizinho demoniado, ele não faz aquilo porque é natural dele, mas sobre ele há uma escravidão do pecado, uma escravidão do inimigo das nossas almas, e ele anda baseado essas influências espirituais. Então até aquele marido, filho, alguém que perturba você, alguma situação adversa, por mais que seja visível, ela sempre começa no invisível. Mas nós estamos falando de um Deus que é espírito. E esse Deus que é espírito, está sobre ele o domínio de todas as coisas no céu e na terra. Esse Deus que é espiritual, ele tem domínio sobre todas as coisas. E ele não perde o controle de nada. Ele é um Deus que entra nas batalhas visíveis, sem a gente precisar tocar um dedo. A gente vê Atos capítulo 12, quando Pedro está preso, e pensam que ele vai morrer, mas ele sai dali liberto pelo anjo do Senhor, e naquele momento Herodes é cheio de chagas. Pedro não precisou tocar um dedo, Pedro não precisou se defender, Pedro não precisou argumentar, mas o Senhor entrou na causa, sem precisar Pedro fazer nada. O Senhor entrou na causa. Como foi dito pela pastora, no capítulo 16 de Atos vai ter um momento em que ele expulsa, Paulo vai expulsar um demônio que estava atormentando aquela mulher, espírito de adivinhação, que estava ali incomodando. Porque vai ter momentos que Deus vai entrar em guerras que a gente não precisa levantar um dedo e fazer nada. Mas vai ter momentos que Ele vai querer que eu e você se posicione no ambiente de batalha, no ambiente de guerra, como o apóstolo Paulo, e use da autoridade que Ele deu para mim e que Ele deu para você. Então começa a entender uma coisa nessa noite e aprender algo comigo.
para que a gente possa ser edificado. Há momentos que Deus não vai fazer nada, porque eu e você vai precisar fazer, e Ele já nos deu autoridade. Mas haverá momentos que é Ele quem vai tomar a frente da nossa causa, e Ele vai fazer sem você precisar fazer nada. E nessas batalhas invisíveis, a gente que Deus é especialista em vencer. Deus é especialista em executar a vitória. Deus é especialista em operar nas batalhas sobrenaturais. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui a gente leu e você repetiu na hora da leitura comigo os lugares celestiais. Que lugar é esse? É onde acontecem as batalhas invisíveis. Os lugares celestiais é citado 5 vezes na Epístola de Éfeso. E é também a única epístola e livro do Novo e Antigo Testamento que deixa registrado este ambiente. E os lugares celestiais aqui no grego estabelecido é o lugar que é sinônimo do lugar que é do sobrenatural. Você já devia ter dado glória. Porque o que o Senhor está dizendo, aonde inicia a batalha, é onde inicia o sobrenatural. Mas lá onde é no sobrenatural, quem tem acesso não sou eu e não é você. Quem tem acesso para fazer não sou eu e nem você. Mas como já foi dito aqui, Ele que é Espírito e tem acesso aos lugares celestiais. É Ele quem entra na guerra. É Ele quem entra na luta. É Ele quem entra na batalha. É Ele que está lá sentado no seu alto e sublime trono, que tem poder para executar, para quebrar, para libertar, para curar, para salvar. Seja aquilo que é visível, seja aquilo que é invisível, Ele tem poder. Aí veja, os lugares celestiais é o lugar que ninguém tem acesso, somente quem é espiritual. E Deus, Ele é espiritual. Efésios 2 vai trazer essa memória, que Deus em seu Filho ressuscitou, e quando ressuscita Cristo, Ele senta à direita de Deus nos lugares celestiais, mas também garante pela cruz o acesso meu e seu aos lugares celestiais. O que significa isso? Além de Deus estar lá, eu e você tem acesso por meio da cruz do Calvário, porque através da cruz, eu e você recebeu autoridade para tudo aquilo que começa lá e termina aqui, seja repreendido no nome e na autoridade de Jesus Cristo. E quem entra nesse campo espiritual? Quem está lá batalhando? A gente entende que existem os anjos bons e os anjos ruins. A gente não veio aqui adorar a anjos, porque isso não é a verdadeira fé. Muito pelo contrário, nós entendemos que os anjos são instrumentos de Deus para servir a igreja. Lucas capítulo 4, quando Jesus ele sai da tentação de Satanás, os anjos vão servi-lo. Isso revela a grandeza de Jesus Cristo, que é o único que deve ser adorado. Vai prestando atenção, porque os anjos são instrumento para serviço da igreja. Tanto que o Senhor fala que Ele lhe dará ordem aos anjos ao meu e ao teu respeito, para nos guardar de todo mal. O Senhor dá ordem a anjo, o Senhor dá ordem a homem, o Senhor dá ordem a coisas e o Senhor dá ordem a pessoas, porque sobre Ele há o domínio de todas as coisas. Você aí preocupado, porque tem alguém no trabalho te perseguindo. E você aí preocupado com voz noturna. E você aí temeroso por conta das batalhas. Você aí desanimado. E Jeová te trouxe aqui para te dizer: não desanima não, porque eu ainda dou ordem ao teu respeito. Eu dou ordem ao teu respeito. Marabacamandorebadaias. Eramandacamandorebaias. Ibaiachorebedecamandaias. Escuta isso. Os anjos bons e os anjos ruins têm acesso aos lugares celestiais, porque eles foram criados e eles são espíritos e não têm acesso a um corpo, a uma matéria. Então deixa eu te explicar uma coisa. Do mesmo jeito que tem os anjos bons, tem os anjos ruins, mas uma coisa é certa e garantida: a despeito do adversário, a vitória já é garantida. No livro de Daniel, capítulo 10, deixa registrado Daniel pedindo há 21 dias em jejum ao que o Senhor trouxesse resposta de sua oração. O anjo aparece para ele e diz assim: Daniel, tu és muito amado, porque há 21 dias eu estou pelejando lá nos lugares celestiais para entregar a tua resposta, mas o príncipe, o anjo das trevas, me interrompeu. Aí o Senhor deu ordem a Miguel, que é superior, para chegar na tua causa, responder
adoração, porque tu és muito amado. Tu és muito amado. Toda potestade que está impedindo a resposta de chegar, eu te repreendo agora, no nome e na autoridade de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Você está passando guerra que não sabe de onde vem, está tudo dando certo. Às vezes está a despensa cheia, trabalho, família, está tudo ok, mas há uma angústia, há uma ansiedade, há uma depressão, há um problema, você não sabe, mas está tendo uma guerra. Mas o Senhor nesta noite está repreendendo os grilhões, porque você é livre, você é livre, você é livre em Cristo Jesus. Escute, eu já estou caminhando para a gente direcionar o final, entendendo essa natureza, entendendo as hostes, entendendo o que está acontecendo. A gente também precisa tomar posse do que Cristo conquistou na cruz do Calvário, do que Cristo operou por mim e por você. Eu preciso que você entenda algo muito interessante. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 55 ao 57 o seguinte: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que por meio do seu Filho Jesus Cristo nos garantiu a vitória. Eu vim da parte de Deus para te dizer: a cruz te garantiu a vitória. Aleluia! Então isso significa dizer que antes de chegar a qualquer guerra, já nos foi garantido uma vitória. Antes de chegar a qualquer luta na tua casa, já foi garantido uma vitória. Porque a gente leu em Efésios 6, uma batalha nos lugares celestiais. Mas deixa eu te trazer um versículo. No capítulo 1 de Efésios mesmo, o versículo 3 vai dizer que Deus, por meio de Jesus Cristo, liberou para mim e para você bênçãos espirituais nos lugares celestiais. A gente lê Efésios 6 e acha: a prova está grande, a prova está difícil, a batalha, a cilada está travada. Mas aí o Senhor me trouxe aqui para te fazer lembrar que antes de qualquer batalha, no capítulo 1 já tinha sido liberado bênçãos espirituais. Antes do problema, Deus já garantiu as bênçãos espirituais. Que bênção é essa? De forma resumida, o gozo da salvação, a gente ter certeza da nossa salvação, filiação de filho, dons espirituais, autoridade que Deus nos dá, aquilo que Deus estabeleceu sobre a igreja, esperança do futuro, da vida eterna, as bênçãos conquistadas por Cristo na cruz do Calvário. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque você precisa ter em mente que nenhum adversário é maior do que ele. A palavra de Deus em Romanos 14:11 vai dizer que toda língua confessará e todo joelho se prostrará diante dele, que é o Todo-Poderoso. Romanos 8:31 vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Para de ficar preocupada. O Senhor está dizendo: eu sou por você. Aleluia. Quando a gente entende isso, se estabelece sobre nós o que está em Colossenses 2:14, que diz: a cédula que era contra nós, o preço do pecado, a condenação que era sobre nós na cruz do Calvário foi vencida por Cristo, e todas as potestades, todos os principados foram expostos publicamente e estão debaixo dos pés de Jesus, e ele triunfou sobre cada uma delas. Se Cristo venceu cada uma dessas hostes espirituais, cada uma dessas ciladas e todos os opositores, por que você está preocupada? Por que você está preocupado? Porque o Senhor me trouxe aqui para animar a tua fé, saber o Deus que você serve, aquele que opera o que ninguém pode operar, que acessa aonde você não pode acessar. Dinheiro não acessa, gabarito não acessa, QI não acessa, anel no dedo não acessa, mas Ele está lá garantindo a minha e a sua vitória. Aleluia. Então preste atenção. Ele criou todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, todos os tronos e príncipes, potestades e os seres angelicais. Mas Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem diante dEle. Ou seja, antes que qualquer problema existisse, Ele já existia. E todas as coisas só existem porque Ele continua vivo.
E Ele permite que continue. Então você precisa entender uma coisa. Antes do problema acontecer, Jesus já era na tua vida. E as coisas só acontecem porque Ele permite. Mas haverá o dia que o Senhor livrará de nós toda dor, todo lamento, e encherá o nosso coração de tanta alegria, que a gente não lembrará mais dessas coisas, e só lembrará que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo. Haverá o dia que eu e você será arrebatado deste lugar, e nada e nem ninguém pode nos prender. Apocalipse 12 vai deixar registrado que o sangue de Jesus nos garante a vitória, o sangue de Jesus nos protege, e aquele que era o Satanás, a antiga serpente, aquele conhecido como dragão, este será aniquilado e lançado junto com os seus anjos. Sei que talvez seja uma palavra que não seja muito animada em si, mas nós precisamos glorificar, porque a despeito da circunstância, já foi registrado para mim e para a sua vida a garantia da vitória. A gente está no presente e já tem garantia do futuro. A gente já está no presente, mas tem garantia da vitória no amanhã. E aí Deus nos dá uma instrução. Como a gente deve reagir? Como a gente deve proceder diante de um cenário como esse? O que a gente deve fazer? Como eu devo executar as minhas atitudes a partir de agora que eu tenho conhecimento? Que a despeito das batalhas, Deus é o Todo-Poderoso que já me garantiu vitória. Então o que eu preciso fazer? Porque eu estou fraca, sem força. Ele diz, fortalecei-o na força do meu poder. Ou seja, a força não vai estar em remédio, não vai estar em salão de beleza e nem vai estar em comprar roupa nova. A força está no poder de Deus. Assim como o apóstolo Paulo, que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então recebe força da parte de Deus, recebe graça da parte de Deus, recebe poder de Deus aí. Para quê? Para não parar. Rapaz, o inferno se incomoda com você. Mas em Mateus 16:8 está registrado: o inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. O objetivo de Paulo é alertar a igreja de Éfeso, porque ela fazia um excelente trabalho. E você acha que está sofrendo esse ataque por quê? Porque você está fazendo um excelente... Ninguém repetiu comigo. Meu Deus, vocês estão dormindo, né? Glória a Deus. De novo. Vamos fingir que vocês não falaram isso. Porque Satanás está atacando aquela igreja? E porque ataca a minha e a sua vida? Porque a gente está fazendo um excelente... Eita, glória, aleluia. Você está fazendo um excelente trabalho. Só que o inimigo não quer que você dê continuidade. Quer que você pare. Então ele vai cercar. E às vezes você não sabe o que está acontecendo. Mas eu vim da parte de Deus para te dizer: o Senhor já entrou em providência. O Senhor já deu ordem ao teu respeito. E tudo aquilo que estava impedindo de acontecer, o Senhor já entrou com providência. 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 Providência, livramento, 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 providência, ordem ao teu respeito. E o que eu preciso continuar fazendo? O que eu preciso fazer mais? Porque além de estar sem força, eu não sei o que fazer. Deus deu autoridade aos discípulos, aos 12. Em Lucas 9, quando ele envia os discípulos, ele vai dar autoridade para curar enfermos e expulsar demônio. A gente vê em Marcos, como o pastor disse, que os sinais seguiriam aos que creem. Era a ordem de Deus para o evangelismo e a obra missionária, dizendo assim: eu também vou dar autoridade para vocês, para expulsarem demônios aonde chegarem. Em Atos capítulo 2, versículo 2, a igreja que é batizada em Cristo, vestida em Cristo, recebe revestimento espiritual, dom de Deus para o batismo e para expulsar demônios. O que eu estou querendo que você entenda? O Senhor já te deu autoridade contra tudo que se levanta na sua vida. Você vai chegar naquele trabalho e a potestade vai bater em retirada. Você vai chegar naquele lugar, naquele hall, naquele lugar do evento. Quando você chegar, a autoridade de Deus vai expulsar toda a legalidade do inferno. Deus te deu autoridade. Repita comigo: Deus me deu autoridade. Então está na hora de começar a exercer a autoridade. Legalidade não, autoridade. Autoridade. Ah, mas eu estou enferma.
Você sabia que existe espírito de enfermidade? O apóstolo Paulo deixa registrado que o espinho na carne dele, ele acreditava que era um mensageiro, um anjo de Satanás, que trazia esse espinho na carne dele. Então a gente precisa entender que as nossas guerras não se militam só aqui não, se milita no campo espiritual. Fique de pé em nome de Jesus. Por quê? Porque além de Deus nos dar autoridade, e já ter nos garantido, Ele disse, portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O que é que você precisa fazer em terceiro lugar? Você precisa entender que já está disponível. Você só precisa pegar. Me diga uma coisa. Essa água está disponível, sim ou não? Sim ou não, igreja? Mas eu pego se quiser, sim ou não? Deixa eu aproveitar para dar um golinho. Está disponível. Aqui está dizendo, tomai toda a armadura de Deus. Uma armadura que é espiritual. Que não se vence com força, violência, fofoca, intriga e contenda. Mas não se vence com a força do braço, mas pelo Espírito de Deus. Uma armadura está disponível, a gente só precisa pegar, tomar, diga, tomar. A gente só precisa pegar e tomar. Por quê? Se só precisa pegar, só precisa tomar, significa que está disponível. Sabe o que o Senhor está dizendo? Você só sai daqui desse jeito se quiser, porque está disponível poder e graça, está disponível revestimento espiritual. Toma, pega, recebe, porque está disponível. Abre a tua mão, porque eu vou dar lugar, eu vou profetizar. Abre a tua mão, porque o Senhor está disponível. Você pega se quiser, então abre e recebe, porque o Senhor está dizendo, está disponível, pega. Está disponível, poder de Deus. Para quê? Para não resistir. Então você vai olhar para o irmão do lado e vai dizer assim, resista. Agora de novo, com fé e com voz de profeta, resista. O que é isso? Opor-se a uma tentativa de paralisação. Se posicionar. Você não vai parar, você vai resistir. Você vai resistir porque não é o seu fim. A igreja de Éfeso é citada em Apocalipse porque ela não parou. Ela continuou resistindo. Você vai resistir. Você vai resistir. Você vai resistir. Você vai resistir. Há uma resistência espiritual nessa noite. Resistência. Resistência. Para finalizar, o último versículo. Tomando sobretudo o escudo da fé. E eu acho interessante porque o apóstolo Paulo diz assim, sobretudo, ou seja, não adianta nenhum outro artifício da armadura espiritual, se você não tiver a fé. Capacete não serve, espada não serve, calçado não serve, couraça não serve, se você não tiver fé. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, sem fé é impossível agradar a Deus, pela fé nós somos edificados, pela fé se opera o dom de maravilhas e sinais, porque Cristo é o alicerce e o fundamento da nossa fé. E quando o escudo está rachado, e quando o escudo está com problema, e quando o escudo da nossa fé está com dificuldade para crer que Deus pode fazer, existia algo que os soldados romanos faziam para a manutenção do escudo, e o escudo aqui é de guerra, uma armadura que se usava 24 horas por dia. E o que é que eles faziam? A primeira coisa que eles faziam era a manutenção do escudo, revestindo o couro do escudo com azeite, com óleo, para que ele não rachasse. Sabe o que o Senhor está querendo fazer nessa noite? Derramar sobre você uma unção nova, uma graça nova para lubrificar o teu couro, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que reveste a tua fé. O Senhor está derramando um azeite novo, uma unção nova, para que a tua fé seja alicerçada nele, para que você não pare e não desista. E a segunda coisa que ele precisava fazer para a manutenção do escudo, era em tempos de guerra, molhar o couro, molhar o escudo. Por quê? Porque quando os dardos inflamáveis do maligno vinham e batia no escudo, ele estava molhado, então a chama apagava. Na cultura romana, quando eles viviam, o ídolo que eles tinham chamado Eros, Deus da paixão, era aquele que lançava a flecha com chama de fogo para atingir aquele povo. Mas o escudo, faz assim, pega o escudo.
O escudo hoje está recebendo azeite e água do Espírito, porque você não vai parar, você não vai retroceder, mas você vai avançar, você vai continuar, porque o Senhor conta com você, o exército conta com você. Aleluia! Então você já aprendeu algumas lições aqui. Quando você chegar em casa, coloque em prática em nome de Jesus. Deixa eu aproveitar os 10 segundos que me restam. Aleluia, esse tempo passou tão rápido. Para convidar você que está aqui. Se você não tem aliança com Jesus, ou se você quer renovar esta aliança, entendendo que aquilo que te aprisiona não te aprisiona mais, porque na cruz do Calvário o Senhor garantiu a tua liberdade. Aquele que te condenava, o acusador da tua alma, ele não tem direito sobre a tua vida. O Senhor não te condena, Ele te ama, Ele te perdoa, te lava, Ele constrói para você uma linda história. Você chegou aqui atrás de resposta, e o Senhor me trouxe para te dizer: você só vai ver a solução do teu problema quando você me tiver como único Senhor e Salvador da sua vida. Então, como eu não tenho mais tempo, deixa eu aproveitar. Eu vou contar até 3, que você receba coragem, que os grilhões que prendem te soltem agora em nome de Jesus e você sai do seu lugar. Não espere mais tempo, eu vou contar até 3. E se você está aqui, venha, porque o lugar da providência, da libertação é no altar de Deus. Eu conto 1, sai do teu lugar. Sai do teu lugar. Se você quer fazer uma aliança com Jesus, se você quer voltar para Jesus, eu conto 2. A escolha é sua. Você que toma a decisão, a guerra está grande, mas o general de guerra, o Jeová Sabaote, é o único que pode entrar na tua causa. Eu conto 3. Sai do teu lugar. Se você está aqui, Deus é o único que pode te libertar. Em nome de Jesus, sai do teu lugar. Enquanto você se desloca daí, se você está aqui, sua perna está tremendo, seu coração está tremendo, se você sabe que o Senhor está falando contigo, não deixa para amanhã, porque o amanhã a Deus pertence. A gente só tem o aqui e o agora. E Jesus pode voltar aqui e agora. Sai do teu lugar. Eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe todos vocês. Glória a